Êxodo, capítulo de número 17. Aleluia. Vamos ler o versículo 8 em diante, irmãos. Os irmãos que acharam, digam amém. A palavra do Senhor nos diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Amém? Sente, queridos, adorando a Deus, nesta mesma liberdade, buscando a presença do Senhor. Quando nós meditávamos na palavra de Deus, pedindo a Deus uma direção para compartilhar algo do céu, algo da vontade de Deus com os irmãos aqui na noite de hoje, o Senhor me levou a esse texto bíblico que alguns dias atrás eu compartilhei até com os irmãos na igreja e meditei sobre ele com mais dedicação, e o Senhor me lembrou desse texto baseado em algo que nós sabíamos com o objetivo desse culto, e nós queremos aqui compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado em nosso coração na noite de hoje, acerca daquilo que o Senhor fez através do seu povo, ou pelo seu povo, através de Moisés, de Josué, de Arão e de Hur. Quero compartilhar com os irmãos sobre algumas ações importantes para termos uma vida vitoriosa, uma vida de vitória. Ações importantes para quem quer ter um 2019 de vitória, um ano de vitória, uma vida vitoriosa. Ações fundamentais para que a vitória de Deus aconteça na sua vida. Você pode ter até algum êxito em alguma razão, em alguma situação, em algum momento da sua vida, e não observar esses cuidados que aqui eu quero compartilhar com os irmãos, essas ações que aqui eu quero compartilhar com os irmãos. Mas eu quero dizer para você que para você ter uma vitória da parte de Deus na sua vida, esses cuidados são fundamentais. Eu quero ter um ano de vitória, quero ter um ano de 2019 de vitória da parte de Deus, e eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos acerca disso. Quero falar sobre algumas coisas importantes, ações importantes, como adoração, intercessão e peleja. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos sobre isso, baseado nesse texto da palavra de Deus. Queridos, se nós formos olhar a história de Israel, você vai ver que Israel, ele na verdade representa o povo de Deus. O Israel como nação teve uma trajetória muito semelhante ao Israel espiritual que somos eu e você, que é a igreja do Senhor, o Israel de Deus, que são todos aqueles que decidiram viver
o caminho de Jesus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E nesta caminhada, nessa semelhança, a verdade é que vivemos, que estamos vivendo, e que vivemos, assim como viveu o povo de Israel, um tempo de guerra. Esta é a verdade. Não existe nenhuma pessoa que decide servir a Cristo, caminhar com Cristo, andar com Cristo, seguir o Evangelho, viver o Evangelho, andar no Evangelho, que diga: minha vida não tem guerra, não tem peleja, não tem luta, porque isso não é uma verdade, é incompatível com a caminhada de fé. O próprio Jesus falou e disse que no mundo nós teríamos aflições. A verdade é que a guerra faz parte da nossa caminhada de fé, e para que nós possamos ter alguma vitória na nossa vida, é necessário você ter uma guerra. A vitória, ela só vem depois da guerra. Então é importante que nossa vida, nós venhamos ter pelejas, guerras espirituais, para que as vitórias de Deus também cheguem na nossa vida. Assim como Israel saiu do Egito e rumou à terra prometida, assim nós saímos do Egito, que é esse mundo em que nós vivíamos antigamente, esse mundo em que o diabo quer envolver as pessoas, e nós saímos de lá. O Senhor nos tira de lá, e para caminharmos, para arrumarmos a nossa terra prometida, que é o céu, que é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa semelhança também acontece, e nessa caminhada de fé há muitas guerras, há muitas pelejas. Israel viveu muitas delas, e assim como Israel viveu muitas delas, nós, como Israel de Deus, também vivemos muitas pelejas, muitas lutas nesta nossa saída do Egito até a terra prometida, porque assim como o faraó não queria perder aqueles que estavam no Egito trabalhando ao seu dispor, o inimigo também não queria que você estivesse hoje, por exemplo, sentado dentro da igreja, dando glória a Deus, dando aleluia. O inimigo queria você no mundo, queria você na droga, queria você na prostituição, queria os teus filhos nos vícios, queria você lá fora, trabalhando para ele. Mas um dia Jesus se encontrou e disse para você: Egito nunca mais, Egito não é o teu lugar, Egito não é a tua terra, daí você vai sair para uma terra melhor. E aí você começa a caminhar, e as lutas, as guerras vêm aparecendo, vêm surgindo, assim como no Israel, no Israel de Deus, nós também vivemos essas guerras, essas lutas na nossa trajetória. A verdade é que são inevitáveis. Não tem como eu chegar a você e dizer assim: talvez você gostaria de chegar aqui e ouvir alguém dizendo para você: olha, você lutou até hoje, mas a partir de hoje nunca mais você vai lutar. Não tem como eu falar isso para você, ninguém vai falar isso para você que é crente, porque sabe, se você vencer essa luta que você está enfrentando agora, logo logo o inimigo vai querer colocar outra no teu caminho, porque ele não vai descansar enquanto ele puder. Ele vai seguir trabalhando. Para quê? Para tentar tirar você do propósito do Senhor. Mas o bom é que nem dorme, nem toscaneja o guarda de Israel. Aleluia, ele está sempre atento para guardar o seu povo. Então, queridos, assim como essas lutas, essas dificuldades, essas guerras, essas pelejas são inevitáveis, também são certas e infalíveis as promessas de Deus, tanto sobre o Israel como sobre o Israel espiritual. Se você olhar Israel, você vai ver ele vivendo muitas pelejas, muitas dificuldades, mas as promessas de Deus vinham sobre a vida de Israel. Se você olhar, você vai ver que Israel, ele começa a caminhar, começa a pelejar, e aí Deus já vai desde Abraão dizendo: olha, eu vou te abençoar. Isaac, eu vou te abençoar. Jacó, eu vou te abençoar. Mas os camaradas sofreram muitas lutas, mas a bênção, a promessa da bênção era na vida deles. Ali Deus começa a trabalhar, começam a vir as lutas, mas as promessas de Deus sempre vinham surgindo. Certa vez Abraão pensou que as promessas de Deus não iam acontecer na sua vida. Então um dia em sua tenda, ele está numa noite em sua tenda, enquanto sua esposa está dormindo, e ali ele está dizendo: Senhor, aqui na minha tenda, o que eu enxergo aqui dentro da minha realidade é a minha esposa estéril, que não pode gerar, e eu vejo que aqui não tem como se resolver o meu problema. A promessa que vem na minha vida não tem como se resolver por esse caminho, é impossível, porque nós temos aqui, eu estou diante de uma esposa que amo, mas que não pode gerar um filho. Mas eu tenho também aqui dentro da tenda uma opção. Eu tenho aqui o Damasceno, que para mim é como um filho,
E ele, dentro da tenda dele, dentro da sua realidade, ele diz: eu não posso resolver, a minha esposa não pode gerar, mas eu tenho aqui um jeitinho brasileiro, uma maneira minha de resolver essa situação. Toma o Damasceno, faz dele uma grande nação, ele é como um filho para mim, eu vou entender como promessa cumprida. Aí Deus vai e traz outra promessa diante de uma realidade, de um momento em que ele pensa assim, que terminou, que não tem mais jeito. Deus vai lá e renova a sua promessa e diz assim: Abraão, tu está pensando assim porque tu só está olhando para dentro da tua realidade, tu só olha para dentro da tua tenda, tu só está enxergando aquilo que está dentro da tua tenda. Ele diz assim: sai da tua tenda, sai para o lado de fora. E quando Abraão ele sai para o lado de fora, a Bíblia diz que Deus manda ele: Abraão, olha para cima. E ele olha: conte as estrelas, se as podes contar. Ele diz: Senhor, são muitas, eu não posso contar. Aí uma promessa de Deus chega a Israel: pois assim será a tua descendência, não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. A minha promessa não caia, a palavra do Senhor, irmão, ela não cai por terra, ela se cumpre à risca. Se você olhar, você vai ver Israel lutando, sim, pelejando, sim, mas você vai ver também que Deus abre a sua boca para trazer uma palavra. Por mais que você lute, por mais que você esteja em guerra, por mais, Israel, que muitos se levantem contra ti, tentem de muitas maneiras aniquilar a tua história, ele se levanta para dar uma promessa: nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar, Israel. E quando eu olho isso acontecendo, eu vejo Jesus fazendo um paralelo na sua história, na história da igreja, agora no Israel de Deus. Quando eu ouço Jesus olhar para Pedro e dizer para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vejo a promessa que estava sobre Israel, de que nada ia terminar com a história de Israel, estar também sobre a tua história, a história da igreja. O diabo até pode se levantar, você pode até estar passando por luta, por dificuldade, ter passado por muitos momentos difíceis na sua vida, e eu digo a você: não se surpreenda se momentos ainda mais difíceis virão sobre a tua caminhada, mas uma coisa é certa: as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, a igreja do Senhor. Eu olho para a Bíblia e vejo essa semelhança no Israel de Deus com o Israel espiritual. Eu vejo também algo muito semelhante na nossa caminhada de fé rumo à terra prometida. Se você analisar, você vai ver que a primeira grande peleja que se levanta contra Israel é Amaleque. É a peleja que nós lemos. Aqui nós estamos diante de um homem, Moisés, que Deus escolheu para ser líder, que botou Josué como guerreiro, como general do seu exército. Só que não esqueça que Josué nunca teve um treinamento com armas. Josué vivia como escravo no Egito, mas direcionado por Deus, Deus coloca Josué como general de todo o exército de Israel. E aqui a gente vê Moisés dizendo: Josué, escolhe tu entre os nossos, escolhe um grupo de homens e vai para a peleja contra Amaleque, porque Amaleque manda recado e diz: eu vou me levantar contra vocês. Os amalequitas, meus irmãos, eles destruíam as outras nações, os outros povos, pelo simples prazer de fazer o mal. Os amalequitas, mesmo sem necessidade, eles saqueavam quem eles poderiam saquear. Era um povo mau. Agora, pasmem os irmãos, os amalequitas eram netos de Esaú, portanto, eram parentes do povo de Deus, porque Esaú era irmão de Jacó, e aqui nós estamos falando da descendência de Jacó. A primeira guerra que se levanta contra o povo de Deus, depois que ele se ergue e sai do Egito em direção, irmão Renato, à terra prometida, a primeira peleja, a primeira guerra, pastor Samuel, que se levanta, quem foram os primeiros a se levantar contra o povo de Israel? Foram os próprios da sua casa. Talvez você esteja vivendo um déjà vu aqui hoje. Pois foi assim comigo, irmão Josué. Quando eu decidi servir a Deus, primeiro foi os mais próximos de mim. Os que eu pensei que iam me apoiar, foi aqueles primeiros que me criticaram. Foi os de dentro da minha casa que fizeram de tudo para eu parar.
Talvez você já está aqui vencendo essa peleja, glorificando a Deus, dizendo: olha, eu vivi isso, glória a Deus, eu permaneci firme, e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas no começo não foi assim. Quando eu decidi ir para a terra prometida, o que deu de gente me criticando, o que deu de gente zombando de mim, o que deu de gente se levantando contra. Assim foi na história de Israel, e assim é na história do Israel espiritual, de você que serviu a Deus. Eu não sei se você está aqui hoje e só você é crente na sua casa. Entenda uma coisa: talvez se você é homem e se converteu, decidiu servir a Deus, seguir a Jesus e abandonou a sua vida velha, talvez nunca reclamaram para você, a sua esposa, por exemplo, se hoje ela não é crente, talvez ela nunca reclamou para você quando você chegou tarde em casa, bêbado de uma festa, de um bar. Talvez nunca chorou, lamentou, criticou a sua tristeza, mas nunca reclamou, segurou com você, segurou até ali onde pôde. Aí você decidiu servir a Deus, e aí talvez você chegue em casa hoje 10h30 da noite, ela diz: o que estava fazendo na rua, né? Onde é que tu andava? Eu estava enfiado nessas igrejas. Aí incomoda. Mas irmão, não se espante, não critique, não julgue, porque é assim mesmo que acontece. Logo logo ela estará com você aqui, servir a Deus. Talvez se isso acontece com sua mãe, com seus filhos, com aqueles da sua casa que se levantaram contra você, fique tranquilo, até alegra o seu coração, porque quando nós decidimos rumar a terra prometida, os primeiros que se levantam são os que estão mais próximos de nós, são aqueles que estão junto de nós. Eles se levantam, sabe por quê? Porque se o inimigo levantar alguém bem estranho para tentar atormentar você, para tentar fazer você parar, vai ser mais difícil, porque na hora você já vai dizer assim: não, mas essa pessoa aí não entende, não conhece, serve ao mundo, serve ao diabo, é uma pessoa mundana, enfim, que está dominada pelo inimigo. Mas quando ele levanta aquelas pessoas mais próximas, quando ele consegue uma brecha, é para tentar desanimar você, atingir você. Mas fique tranquilo, alegra o teu coração. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, vocês são bem-aventurados. Tenha certeza que as coisas vão mudar. É semelhante essa caminhada do Israel de Deus, Israel espiritual que somos nós, é semelhante. Muitas das vezes são os mais próximos que se levantam contra. Mas eu quero dizer para você que, independente das guerras que se levantam na nossa vida, Jesus tem vitória para todas elas. Jesus tem vitória para todas elas. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que para que Deus traga essa vitória para você, uma coisa você precisa observar: primeiro, adorar a Deus. Adoração a Deus, irmão, é diferente de cantar, é diferente de emitir um som, é diferente de tocar um instrumento. Naturalmente, é diferente. Quando nós olhamos para Moisés, nós vimos que ele, a primeira coisa que fez foi subir a um monte. O que ele faz no monte, a primeira coisa que ele faz no monte é levantar as suas mãos. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos fazendo um sinal de adoração, um sinal de rendição. Quando nós levantamos as nossas mãos a Deus, nós fizemos um sinal de rendição, de entrega. Veja bem, se você está na rua caminhando, ou é abordado em algum determinado lugar, e um meliante, um assaltante chega a você, puxa uma arma, e diz assim: é um assalto. Qual o primeiro sinal que você faz para você mostrar que está entregue àquela situação, que está rendido àquilo ali? A primeira coisa que você faz é levantar as mãos. É ou não é? Você vê a arma na sua frente, levanta as mãos. Não, eu me entrego, estou rendido, não vou fazer nada, eu estou entregue a essa situação. Assim é quando nós erguemos as nossas mãos para adorar a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu me entrego, eu estou rendido, eu estou na tua mão, eu estou na tua dependência. Moisés, ele fez isso no monte. A primeira coisa que ele faz é levantar as suas mãos como sinal de adoração a Deus. Quando Moisés levanta as suas mãos, ele está dizendo: Senhor, eu a partir de agora sou dependente. Quem adora a Deus, adora porque é dependente dele.
Muitas pessoas adoram, ou melhor, cantam, ou entoam hinos, mas não adoram o Senhor porque não são dependentes daquilo. Adorar a Deus, o verdadeiro adorador, a adoração é o ar que ele respira, é o seu meio de sustento. É como disse o salmista Davi: assim como a corça brama pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. É um desejo de adoração. Moisés está aqui dando um primeiro exemplo de que, independente da guerra que nós estejamos enfrentando, nós não podemos negligenciar na adoração a Deus. Talvez você diga assim: irmão Josué, mas eu não tenho clima para adorar a Deus. Quem adora a Deus não precisa de clima. Quem adora o Senhor não está preocupado com o ambiente que lhe cerca. Quem adora o Senhor e um verdadeiro adorador não está preocupado com o aplauso, não está preocupado com a aparência, não está preocupado com a plateia, não está preocupado com aquilo que ele deixou em casa, que ele deixou no trabalho, que ele deixou na escola. O verdadeiro adorador simplesmente adora, porque ele é dependente de adorar a Deus, ele depende daquilo ali. Quando Deus olha e vê que é um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, o Senhor recebe a sua adoração. Se você olhar a história daquela mulher sírio-fenícia, que vinha clamando a Jesus, vinha buscando: Jesus, me ajuda, a minha mulher, o meu filho está atormentado, sofrendo, me ajuda, me dá uma saída. Ela vinha gritando, ela vinha correndo, gritando, incomodando os discípulos, incomodando o povo, e Jesus estava indiferente àquela mulher. E quando os discípulos o abordaram, não porque eles tiveram compaixão dela, mas porque não queriam mais ser incomodados, essa é a grande verdade, eles chegam a Jesus e dizem: Jesus, por favor, manda essa mulher embora, atende ela e manda essa mulher embora. E Jesus assim: não, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu vim primeiro para o meu povo, ela não merece, o tempo dela não é chegado, eu não vou. Jesus literalmente está dizendo: eu não vou atendê-la, eu não vou fazer nada por ela, porque eu vim primeiro para os judeus. Ela é uma sírio-fenícia, ela é mulher. Mas quando ela ouve isso, porque Jesus não fala nem para ela isso, veja que Jesus não se direciona a ela, Jesus se direciona a ela só depois. Jesus fala em alto e bom som para os discípulos, mas para que ela ouvisse: eu não vou atendê-la. Mas Jesus não fala nada para ela, mas ela ouve isso. Quando ela ouve isso, a Bíblia diz que ela se joga. Você leia lá, leia em Lucas, ela se joga aos pés de Jesus e o adorou. A Bíblia diz que ela o adorou. Você é crente, é batizado, Jesus já fez talvez tantos milagres na tua vida, e agora às vezes você vem para a igreja quando as coisas não vão bem, quando uma guerra bate à sua porta, você cruza o braço e: se Deus não falar comigo hoje, eu não dou glória. Você realmente acha que é assim que você vai conquistar a vitória de Deus para a tua vida? Ah não, se hoje eu não chegar na igreja e Deus levantar um profeta, ir lá no banco onde eu estou sentado e me revelar tudo o que eu preciso, nunca mais eu boto os pés dentro de uma igreja. Será que realmente essa é a posição de um verdadeiro adorador? Essa mulher ouviu um não de Jesus, mas a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Jesus estava decidido a não fazer nada por ela, mas quando Jesus vê ela adorando, irmão Renato, ela deixa de ser uma mulher, ela deixa de ser sírio, ela deixa de ser fenícia, ela deixa de ser uma indigna, ela deixa de ser uma mulher que não merecia para ser uma adoradora. A mulher volta à essência, porque eu e você, irmão, o ser humano foi criado para adorar a Deus. Qual é a sua principal função? Adorar a Deus. Talvez você diga assim: não, mas o meu chamado na terra é muito maior. Não, você pode até alcançar alguma coisa aqui nessa terra, muito bem, parabéns, você merece, talvez pelo seu esforço,
esforço, conquistou alguma coisa boa, Deus lhe abençoa, mas a razão da sua existência é glorificar a Deus. Jesus cria o ser humano para ser a coroa da sua criação, para ser adorador do Senhor. Não é em vão que Jesus se dá o trabalho de todos os dias, pela manhã e pela tarde, ir lá no jardim apenas para falar com Adão e com Eva. Por quê? Porque era necessário eles serem adoradores, e o adorador tem comunhão com Deus. O verdadeiro adorador tem comunhão com Deus. Você foi criado para ser uma adoradora. Você pode ser até um ministro, você pode até ser um músico, você pode ser um pregador, você pode ser um cantor, você pode ser um doutor, você pode ser um advogado, você pode ter um cuidado na sua casa, para que a sua casa seja uma casa de pessoas reconhecidas. Cuida dos seus filhos para terem bons estudos, para ter uma boa faculdade, uma boa posição na sociedade. Você pode até ter um bom salário, você pode ter alcançado uma boa empresa, você pode ter alcançado um bom status na sociedade. Tudo isso é bom, e se você está debaixo da graça de Deus, glória a Deus por tudo isso na sua vida. Mas se você só for adorador, para Jesus já serve. Jesus te fez para adorar, para adorar, para adorar. Mas Josué, mas eu não posso adorar porque a luta está grande. Aí é que você tem que adorar. Mas Josué, eu não posso adorar porque as portas estão fechadas. Aí é que você tem que adorar. Eu não posso adorar porque está tudo amarrado na minha vida. Se fosse assim, nem Paulo e nem Silas adoravam a Deus, porque era a porta fechada, eram mãos e pés atados, mas mesmo assim eles adoravam ao Senhor. Adorar a Deus é algo que nós temos que observar na nossa vida, para alcançarmos a vitória de Deus. Primeira coisa que eu observo aqui é que Moisés levanta as suas mãos. Ele podia só orar, podia. Moisés falava com Deus, Moisés falava com o Senhor. Só não digo que Moisés falava com Deus face a face, porque Deus disse para ele que se falasse ele morria. Mas ele pôde ver o Senhor passar na brecha. Veja bem, sabe quem era Moisés? Era aquela pessoa que Deus decidiu: Moisés, o negócio é o seguinte, eu estou decidido, eu vou matar todo Israel, vou matar todo mundo. Sabe quem era Moisés? Era a pessoa que tinha tamanha intimidade com Deus para dizer: Senhor, eu vou ficar entre tu e eles. Para matar eles vai ter que me matar. Sabe o que é Deus reconsiderar por causa de uma posição? É dizer: Senhor, o que vai ser das tuas promessas? Como não vão zombar os povos ao redor, que trouxeste o povo, que tiraste do Egito para matar todo mundo aqui no deserto? Não, eu estou aqui me opondo. Era esse Moisés. Ele poderia falar com Deus dessa maneira, mas ele não fez. A primeira coisa foi se render. Ele tinha intimidade com Deus? Tinha. Ele era considerado por Deus? Era. Mas a primeira coisa foi levantar as suas mãos e render a sua adoração a Deus. Agora, a segunda coisa que eu quero observar aqui é a intercessão. Nós vamos rápido aqui, irmãos, eu não consigo ver a hora e eu estou sem celular. Mas não, até aqui no tablet. Eu vendo a hora eu já me atraso, irmão. Mas eu vou me policiar aqui. Irmãos, a intercessão me chama muita atenção. Se você ler o versículo de número 12, você vai ver que Arão e Hur, eles percebem a necessidade. Se você ler o versículo 12, vocês vê que Moisés está lá com as suas mãos levantadas e adorando a Deus, e Moisés e Hur estavam ali juntos. E eles perceberam lá do cume do monte que quando Moisés cansava e baixava as suas mãos, Israel só não deixava de vencer. A Bíblia diz que os amalequitas prevaleciam. É mais do que deixar de vencer. Ele estava dizendo: os amalequitas estavam vencendo. Quando Moisés levantava as suas mãos para adorar a Deus, o povo de Israel prevalecia.
Quando Moisés cansava e baixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam. Veja a importância, e aqui eu retorno um pouquinho para dizer a importância da adoração. Quando você adora, a vitória de Deus prevalece na sua vida. Quando você recua na adoração, é o terreno do inimigo que vai crescendo na tua história. Então é melhor você adorar, irmão, e não dar espaço para o inimigo na tua vida. Então, queridos, eles percebem isso, e quando eles percebem isso, surgem esses intercessores, que são fundamentais para a vitória de Deus. A Bíblia diz que eles percebem que Moisés, enquanto baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Então eles viram o cansaço de Moisés, porque Moisés não estava sozinho, ele não estava só. Ele tinha com ele intercessores, que foram fundamentais para que a vitória do Senhor chegue na sua vida. A intercessão é fundamental para a vitória de Deus na igreja e na nossa vida pessoal. A Bíblia diz que eles percebem, e eles vão lá e colocam uma pedra embaixo, para que Moisés se sentasse para descansar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a importância de nós sermos sensíveis à necessidade de intercedermos, de orarmos, de clamarmos a Deus. Muitas das vezes as vitórias de Deus não chegam na nossa vida, porque nós não somos sensíveis à voz do Espírito Santo, que está dizendo a mim e a você: vai orar. Aí a gente quer reclamar no Facebook, a gente quer questionar com o vizinho, a gente quer partir para cima, ir para a briga, resolver às vezes no braço, quando o Espírito Santo está dizendo: é hora de orar. Você acorda lá de madrugada, você acorda lá na madrugada, está dormindo um belo no sono, de repente você acorda do nada, e vira para um lado, e vira para o outro, e não consegue dormir, e você não diz que eu não sei o que está acontecendo hoje. Você levanta, vai no banheiro, você levanta, toma um copo d'água, você levanta, toma um remédio, mas não se lembra de levantar e orar. E aí o Espírito Santo está dizendo: eu tenho vitória, mas vai orar, vai interceder, vai clamar, vai orar. Às vezes nem é por você, é por alguém. Vai interceder. Ser sensível à necessidade de intercessão é fundamental para que a vitória de Deus venha. Arão e Hur foram sensíveis, eles perceberam a necessidade de Moisés, e eles foram lá ajudar, foram lá interceder. Seja sensível. Às vezes tem gente morrendo do nosso lado, e a gente não está nem dizendo: olha, conta comigo, olha, você está passando por isso, mas você não está passando sozinho. Lembre que você tem uma igreja, que você tem um líder, que você tem um pastor. Vamos interceder, vamos orar. Às vezes você chega e ouve alguém chegar em você, clamando por uma necessidade de intercessão, dizendo: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, a minha vida está indo de mal a pior, está acontecendo isso, isso e isso. E em vez de você dizer assim: não, vai passar, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a Deus, mesmo que você saiba que a situação seja difícil, é o que nós podemos fazer. Você vai lá e põe mais lenha na fogueira, dizendo: realmente não vai dar mesmo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não, irmão, nós temos que tomar uma posição diferente, para que a vitória de Deus venha na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Intercessão é fundamental, e interceder é clamar por alguém, é se colocar no lugar de alguém. É o que Moisés e Hur fizeram, foram ali e clamaram junto, perceberam a necessidade. Agora, veja que o que eles fizeram, eles pegam uma pedra e põem, e fazem com que Moisés se sente sobre aquela pedra. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, o que tu queres falar conosco acerca disso? Porque parece algo tão simples, mas eu sei que tem uma lição aqui. E eu me lembrei de ver Jesus falando, que nós já falamos aqui: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus disse que ele era a pedra fundamental, a pedra de esquina. Eu lembrei da parábola do homem insensato, e do insensato, que aquele que era sensato edifica sobre a rocha, e essa rocha nada mais é do que Cristo. E aqui eu entendo que é um símbolo, mas espiritualmente trazendo para nossos dias, eu tirei uma lição daqui. Eu vi Moisés sentado na pedra, botaram justamente uma pedra,
poderia ser uma árvore, poderia ser qualquer coisa, mas colocaram uma pedra. Mas mesmo Moisés estando na pedra, que é Cristo, é a rocha, ele estava em Cristo, espiritualmente falando, estava em Cristo. Mesmo assim, ele estando na rocha, sentado na pedra, a Bíblia diz que veio Arão e segura seu braço de um lado, e veio Hur e também segura o seu braço do outro lado. Mesmo ele estando na rocha, ele não dispensou o auxílio de quem estava intercedendo por ele. Aqui, irmão, eu entendo algo muito profundo espiritualmente falando. Tem muita gente que perde a bênção e a vitória de Deus na sua vida, porque acha que, porque o Jesus lhe chamou, porque o Senhor lhe deu uma chamada, agora o negócio é Ele e Deus, e não precisa de mais ninguém. Ele pode ficar garantido. É claro que Jesus é suficiente na nossa vida, é claro que Jesus pode todas as coisas na nossa vida, é claro que Jesus pode, mas quando é que foi que Deus disse que nós temos o direito de dispensar aqueles que Ele coloca ao nosso lado para nos ajudar? Moisés estava na rocha, mas ele aceitou a ajuda de Arão e Hur, que estavam ao seu lado. Ele aceitou essa intercessão. E muitas das vezes as pessoas perdem a bênção de Deus, porque acham que elas são egoístas, e acham que apenas Deus é que vai resolver a sua vida, e que elas não precisam de mais ninguém. Você se engana. Se você olhar, você vai ver Deus envolvendo todos no seu projeto. Se você olhar, você vai ver que Deus, Ele cria todos os seres viventes, todos os animais, foi o Senhor que criou. Aí Ele vem, cria Adão, e chega para Adão e diz assim: Adão, olha, eu criei todos esses animais, só que eu queria que tu desse o nome para todos eles. Eu pergunto a você, o que é mais fácil? Criar o animal ou dar o nome? O que é mais fácil é dar o nome, né? Então eu pergunto, para quem criou o animal, seria difícil ele enfiar dentro da cabeça de Adão o nome de todos os bichos? Claro que não, porque ele criou o ser humano e criou todos os animais. Que dificuldade tinha para Deus dizer: Adão, abrir os olhos e entender que cavalo é cavalo, cachorro é cachorro, que vaca é vaca? Nenhuma. Mas mesmo assim ele chamou Adão e disse: Adão, eu criei tudo, mas o nome eu vou deixar para te colocar. Se você olhar Jesus, Ele vai, irmão, vai morrer na cruz, Ele vai verter até a última gota de seu sangue. E veja, não é como Deus, é como homem que Ele morre. Ele morreu como ser humano, um homem sem pecado, mas era homem. Ele sentia as dores, ele não tinha ali nenhuma ajuda milagrosa, não. Ele sofreu tudo o que tinha para sofrer como homem, carregou a cruz, morreu na cruz. Veja bem, você realmente acha que Jesus, que suportou tudo isso, precisava de um sirineu? Você acha que realmente Jesus, que fez muitos milagres, necessitava de um sirineu? Deus permitiu aquilo, e Jesus fez daquela maneira para nós entender que a nossa caminhada de fé, nós precisamos de alguém do nosso lado. Precisamos de pessoas que do nosso lado, que nos ajudem, é bem verdade. Pessoas que estejam no mesmo propósito, é bem verdade. Pessoas que tenham lá do monte a visão da guerra, lá de baixo, é bem verdade. Pessoas que entendam a importância de ajudar e não de botar para baixo, é verdade. Mas precisa de alguém. Não dispense quem Deus colocar no teu lado para te ajudar. Não seja individualista, não. Vença isso na tua vida. Entenda que o Evangelho é uma coisa para todos. Tem lugar na obra de Deus para todos. Tem muita gente que acha que chega na igreja e outro tem que sair para aquele outro entrar. Não é assim que funciona. Deus é o melhor administrador de qualquer obra, de qualquer trabalho. Por mais que alguém, um empresário, seja um bom administrador, seja alguém bem qualificado, tem horas que para ampliar em alguma área ele vai ter que cortar em outra. Agora na obra de Deus não precisa. Tem vaga para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem serviço para todo mundo, tem bênção para todo mundo, tem vitória para todo mundo. Por isso que Jesus conta com você. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção na adoração é que aparece nessa cena, de um lado Arão. Arão era alguém conhecido, Arão era o sumo sacerdote,
Arão era aquele que levava a adoração a Deus, foi o primeiro sumo sacerdote. Veja, nós estamos falando de alguém importante. Nós estamos falando de alguém que tinha experiência com Deus, que andou com Moisés desde o início, estava ali do lado dele intercedendo. Arão, um sumo sacerdote. Mas do outro lado estava um homem chamado Ur. Você sabe quem foi Ur? Claro que não. Você não sabe porque a Bíblia não fala nada sobre Ur. Só sabe que Ur apareceu para interceder. Apareceu Ur. Quem era Ur? Sei lá, um Zé Ninguém. Um anônimo da história. Mas eles são os que mais intercedem por nós. Independente de ser alguém que você conhece, ou alguém que você não conhece, quando Deus levanta alguém para interceder por você, você tem que abraçar essas pessoas e deixar elas caminhar com você, porque a verdade é que Deus usa assim, Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer. Deus usa quem é, mas usa também quem não é. É por isso que Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas vãs e desprezíveis, para confundir as coisas que são importantes, porque muitas das vezes aparece um Zé Ninguém, entre aspas, na sua vida, e aquela pessoa é a que mais vai te ajudar a vencer a guerra que você está enfrentando, para você alcançar a vitória. É por isso que nós precisamos entender que nessa caminhada de fé, a intercessão é fundamental. E ela não precisa de status. Não precisa. Não precisa. Pode ser Arão, pode. Mas também pode ser um Ur, que você não vai saber nunca quem é. Só o céu vai revelar. Pode ser também. O importante é que a intercessão aconteça. É que não pare na tua vida. Quando você menos espera. Às vezes você pensa assim que alcançou a vitória, porque você fez alguma coisa. Às vezes você pensa assim, olha, eu estou na igreja hoje, fazendo a obra de Deus, porque Jesus tinha um plano na minha vida. E às vezes era a sua bisavózinha lá, que orava, intercedia, dizia, salva o meu bisnetinho, Jesus, quando ele vier a esse mundo, que ele seja crente. Você nem sabe como é que, de tanta coisa que você foi livre, você pensa assim, mas isso foi porque eu tenho um plano, porque Deus tem um projeto. Na minha não é nada, é porque tem alguém intercedendo por você. Talvez você pense assim, olha, eu cantei e Jesus batizou com o Espírito Santo. Puxa, Jesus batizou porque eu cantei, não é nada. Às vezes é alguém anônimo na igreja, anônimo no bom sentido, alguém que parece que não aparece, parece que não tem aquelas oportunidades, não tem aqueles talentos que florescem dentro da igreja, mas ele é um intercessor. Ele está dizendo, Senhor, salva almas nesse lugar, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Ele está lá intercedendo na madrugada, você não fica nem sabendo, mas Deus vai dando a vitória, porque tem alguém que intercede. Não dispense os intercessores. Agora, para terminar, eu quero falar da peleja. A nossa vida é feita de guerra, mas também é feita de monte. Tem gente que só quer ir para a guerra, e não é assim. Às vezes o Senhor te quer na guerra, e às vezes o Senhor te quer no monte. Por isso que o importante da peleja é que você esteja na peleja, mas que também não esqueça de estar no monte. O que é isso, irmão Josué? E aqui nós concluímos. Queridos, se você olhar, você vê que enquanto estava acontecendo a adoração no monte, a intercessão no monte, a vitória estava acontecendo na peleja. Talvez Josué poderia chegar e dizer assim, olha, eu venci a peleja porque eu pelejei, e eu tive vitória porque eu pelejei, eu organizei o povo, os guerreiros, e nós conseguimos porque eu pelejei. Mas a verdade é que o resultado na peleja era só a consequência daquilo que acontecia no monte. Note que enquanto havia intercessão e adoração no monte, a peleja era vencida. Quando cessava a oração e a intercessão no monte, a peleja ia sendo perdida. Então, na verdade, o resultado na peleja estava sendo conquistado aonde? Na peleja? Não, no monte. O que eu quero dizer com isso, sabe o que é? É que você pensa às vezes que vai conquistar do teu jeito, indo para frente, indo para a guerra, e você vai conquistar a tua vitória, é lá na oração.
Tem muita gente que só quer ir para a guerra, ir para a peleja. É bom, tem que pelejar, mas o resultado dessa peleja vai ser aquilo que você conquistou na oração. Você conquista as suas vitórias na oração. A Bíblia diz que a oração, ela move a mão de Deus. Não é a peleja não, é a oração que move a mão de Deus. Então vá para o monte, vá orar, vá para o monte, vá levantar as suas mãos. A sua vitória vai acontecer lá na peleja, porque vai ser consequência daquilo que você conquistou lá na oração, aquilo que você alcançou lá na oração. Você pensa, querido, que muitas das vezes você ganha uma alma porque você evangelizou e falou bonito, e não é, é porque você estava orando. Teve um determinado missionário, que não me lembro o nome dele agora, que ele declarou na sua biografia, que ele ganhou muito mais almas de joelho dobrado orando, do que mesmo em suas mensagens, porque ele conhecia o poder da oração. Eu quero ter vitória na peleja, então vá para o monte, vá orar, vá clamar ao Senhor, vai conquistá-la lá na oração. E veja, querido, que Deus, ele faz questão de abrir um parênteses e dizer: ô Moisés, que depois que a vitória aconteceu, ele diz: ô Moisés, tu faz o seguinte, Josué, ele vai vir de lá de baixo e vai vir para cá, e eu quero que tu escreva isso para ficar registrado, para que ele nunca bata no peito: eu venci a peleja. Ele vai dizer: vai lá e escreve isso para a memória num livro, que eu totalmente, diz Deus, eu totalmente hei de riscar os amalequitas, eu, diz o Senhor. Por quê? Porque a vitória de Josué não foi conquistada na peleja, ela foi conquistada na oração, ela foi conquistada no monte. Na peleja, a vitória na peleja foi só consequência daquilo que se conquistou na oração. Sabe o que eu ouvia de meu pai desde o início da minha vida? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nada de oração, nada de poder. Você quer ter poder de Deus na sua vida? Para ter vitória, você precisa viver no monte, na oração. E nesse monte de oração, neste monte de intercessão, neste monte de louvor, neste monte de adoração, você não tem plateia, você não tem todo mundo assistindo, não, mas é lá que você conquista. Muita gente gosta de pregar, é bom, irmão, coisa boa. Devemos gostar de anunciar a palavra. Muitas pessoas gostam de cantar, é bom também, é bênção, desde que seja regrado e regado com oração, é bênção, é importante. Você não vê alguém doido, vai dizer assim: eu queria ser um ministro de oração, eu queria ser aquele da oração. Você não vê alguém amando, dizendo: olha, eu vou fazer a minha carreira na oração. Você não vê, né? Porque a oração a gente conquista algo que vai acontecer depois. Nem sempre o resultado de um ministério de oração ele é imediato, como às vezes o da palavra. Pregamos e Jesus toca, salva, cura. Cantamos e Jesus batiza com o Espírito Santo, é bênção, é imediato, o resultado é imediato. Da oração não, mas o da oração pode ter certeza, é o mais eficiente. Pode ter certeza, é o mais eficiente. Se você aprender a cultivar o ministério da oração na sua vida, eu creio que muitos aqui já cultivam, mas se você manter isso, a vitória de Deus ela é certa, irmão. Para o crente que ora, que vive uma vida de oração, a vitória de Deus ela é certa, porque conquistamos na oração e o resultado acontece na peleja. Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Tudo é importante. Tudo que fizemos para Deus é importante. Todas as nossas decisões são importantes. Mas esses 3 pilares, adoração, intercessão e peleja, precisam ser cultivados na nossa vida. Quando eu olho para a igreja e vejo que há uma necessidade de vitória, eu vejo que também há necessidade de adorarmos. Eu vejo que há necessidade de intercedermos, de clamarmos.
E eu vejo que também há necessidade de pelejarmos, não só na linha de frente, mas também no monte. Conquistar lá em cima. Na oração você conquista a tua vitória lá em cima, para depois ela acontecer aqui embaixo. Moisés conquistou a vitória na oração lá em cima, e a vitória veio acontecer lá embaixo com Josué, mas conquistou lá em cima. Primeiro precisamos conquistar lá em cima. Sabe como você conquista lá em cima? É orando a Deus. Sabe por que às vezes muitas pessoas têm uma vida de fé anêmica espiritualmente? Canta, vem para os cultos, está na igreja, mas é anêmico, é frágil espiritualmente. É porque não tem uma vida de oração. Você está dizendo isso, está se equivocando. Não estou me equivocando. A oração te aproxima de Deus. Uma pessoa que não ora, ela não tem comunhão. Não é possível alguém ter comunhão com quem não se fala. Você consegue ter comunhão, intimidade com quem você não dialoga? Você consegue conhecer o desejo de quem você não conversa? Você pode olhar para uma pessoa e dizer assim: eu sei toda a vida dela, se você nunca conversar com ela? Jamais. A oração faz isso. É na oração que você conhece os planos de Deus para a sua vida. É na oração que o Senhor conhece as tuas necessidades. A oração te aproxima de Deus. É necessário orar. É necessário buscarmos a Deus. É necessário nos conquistar lá em cima, para que as vitórias aconteçam aqui embaixo. Eu não sei qual a vitória que você precisa, ou necessita, ou deseja para a tua vida nesse ano de 2019. Mas eu quero que você cultive, eu quero convidar, eu desafiar você a cultivar esses pilares nesse ano. Dizer: não, irmão José, esse ano eu não vou mais murmurar, porque você já murmurou muito. Eu estou falando com pessoas aqui. A palavra de Deus, ela é direta. E eu quero orar, eu quero que você tenha coragem de sair do teu lugar, para mudar essa realidade. Eu não estou falando que você está desviado, não estou falando que você não tem fé, estou falando que você murmurou demais em 2018. Mas esse ano Deus nos trouxe aqui para você mudar essa realidade. Bom, Josué, eu não quero terminar 2019 como eu terminei 2018. Eu vim aqui dizer para você que você terminou 2018 do jeito que você terminou, porque você murmurou mais do que adorou. Se você tiver coragem de vir aqui para mudar essa realidade hoje, entenda, não se envergonhe. Aqui é a nossa casa. Aqui é a casa do nosso Pai. Aqui nós somos irmãos. Aqui é lugar de curar a ferida. Você não aguentou a luta, a prova, a dificuldade, você murmurou demais. Em vez dessa murmuração nesse ano de 2018, você vai fazer diferente. Você vai adorar mais. Vem, se você tem coragem, vem. Se você de fato quer esse ano de 2019, um ano diferente na tua vida, vem. Você reclamou demais da vida. Você questionou muito mais com Deus do que adorou a Ele. Tem pessoas aqui com coragem. Vem. Eu não vou abrir um outro apelo aqui, porque eu estava aqui atrás do púlpito, o Senhor falou comigo: eu quero curar os murmuradores. Ele não é murmurador às vezes do fulano, do João, da Maria, não, é murmurador da sua vida. Você questionou a sua vida: Deus, por que acontece isso só comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E por que isso? E por que aquilo? E por que aquele outro? Por quê? Por quê? O Senhor não quer mais isso na tua vida. Nós estamos aqui hoje no dia 9 para ser desafiados. Por mais que o céu esteja desabando a nossa cabeça,
nós adorarmos a Deus e dizer: obrigado, Jesus. Não é fácil, não. O que eu estou propondo para você não é fácil. O que eu estou desafiando você a viver esse ano de 2019 não é fácil para ninguém, não é fácil nem para mim. Não que eu seja melhor que alguém, mas eu digo, me faça essa referência, porque eu estou lhe falando, eu estou dizendo isso não é fácil para mim. Não é fácil para você. Não é fácil você chegar no médico e ouvir: não tem mais jeito, não tem mais o que nós fazer, pela medicina está desenganado. Não é fácil você dizer: obrigado, Jesus, mas é o que devemos fazer. Não é fácil para ninguém, mas é o que devemos fazer. Não é fácil nós chegarmos no nosso trabalho, naquilo que você tanto lutou, conquistou, batalhou, se esforçou, e não alcançar o resultado necessário. Eu nem falo o resultado esperado, eu falo o resultado necessário. Você tem que sentar na sua cadeira e dizer: Senhor, obrigado pelo trabalho que tu me deu. Não é fácil, mas é o que o Senhor quer. E se você tiver essa coragem, em nome de Jesus, eu profetizo que 2019 será um ano diferente. Mas cumpra esse desafio, cumpra esse desafio. Talvez você está aqui precisando de algo de Deus na sua vida. Essas pessoas aqui precisam ser tratadas por uma necessidade. E veja bem, eu vou fazer aqui profético. Eu quero que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu quero 14 intercessores aqui. Eu vou dizer de novo, eu quero 14 intercessores aqui. Gente crente, que não murmura, e que sabe o que é chorar com quem está chorando, sabe o que é sofrer com quem está sofrendo. Eu quero 14. Eu quero 14. Eu tenho 2. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu quero 14, eu quero 14, eu quero 14 intercessores, 14 intercessores, aleluia, aleluia, 14 intercessores, eu quero um para cada um desses que estão aqui, 14 intercessores, 14, eu ainda falta 1, falta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem mais uma ali, mais outro, falta 6 intercessores. Eu quero terminar, irmão, mas eu não posso ir embora se não fazermos essa oração. Falta 5. Irmão, entenda, hoje você vai ser usado, não é para você não. Hoje Deus quer te usar. Você será intercessor aqui essa noite. Você não vai orar por você hoje. Não vou te surpreender se Deus não fizer um milagre na tua vida, porque é quando nós nos entregamos à obra que Ele trabalha por nós. Nós trabalhamos para Ele e Ele trabalha por nós. A peleja nossa não é nossa, é dEle. Aleluia. Ainda estou precisando. Ainda preciso de um. Ainda preciso de duas irmãs, 3 irmãs de preferência. 3 irmãs, 3 irmãs. 3 irmãs crentes, intercessores. Vem, mas vem para a guerra, irmão. Vem para a guerra comigo, que hoje é noite de peleja. Hoje a murmuração vai ter que bater em retirada. A nossa vida vai ser uma vida de gratidão a Deus. De gratidão a Deus. Eu disse de gratidão a Deus. Vem, aleluia, vem, aleluia. Eu quero convidar você que precisa de um milagre de Deus, uma bênção de Deus na tua vida. Vem à frente, você que precisa de uma vitória, vem à frente, nós vamos orar. Mas você que quiser ficar no seu lugar, não tem problema, estenda as suas mãos para cá. Eu vou pedir para os irmãos obreiros, o pastor, por gentileza, se é possível, estarem pondo as mãos sobre esses irmãos, porque eu quero orar com essa igreja. Mas eu quero que você estenda as suas mãos para cá e ore comigo, igreja. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá, com todo o respeito que eu tenho pela igreja de Jesus. Nós já passamos aí do horário, já passamos, já é mais de 10 horas, 10h15. Com todo o respeito que eu tenho a você, com todo o carinho que você me conhece, eu tenho mais de 30 anos de fé, e a maioria dos irmãos aqui me conhece há anos e sabe que eu luto para não ser indelicado com ninguém. Eu quero convidar você que não quer orar comigo, já são 10h15, pode sair do seu lugar, pegue o seu carro, vá para casa, porque nós estamos em uma guerra.
E não posso deixar ninguém ocioso aqui para se ferir. Então, se você estiver aí e não quer orar, não tem problema, o culto já terminou para você, vai embora. Com carinho, eu estou dizendo isso com carinho, porque o negócio aqui é sério. Nós estamos aqui trabalhando no mundo espiritual. Eu não estou brincando, irmão. Eu não tenho necessidade disso. Eu não tenho necessidade de brincar com as coisas de Deus. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá. Se você quer orar comigo, você quer a igreja, e eu quero que você feche os teus olhos onde você está, e vamos à peleja com esse povo. Que as pessoas que estão aqui, elas precisam de um milagre. Senhor, na tua presença, Pai, nós chegamos nessa hora em oração, Deus, e unidos, Senhor, com essa igreja, com esses obreiros e com esses intercessores que aqui estão, é que nós chegamos diante de Ti, Pai, na autoridade do Teu nome, sabendo, Senhor, que Tu és o Deus que peleja pelo Teu povo, e que Tu, Senhor, compra as nossas guerras, que Tu assume as nossas lutas. É nesta fé, Senhor, que nós estamos aqui esta noite, orando com estes irmãos, com estas irmãs, que estão hoje tomando uma decisão de mudança de atitude, de mudança de hábito. Deus, eu sei que pessoas aqui vão estar no seu dia a dia, vão estar no seu ambiente de trabalho, vão estar nas suas atividades domésticas, vão estar em alguma situação com a sua família, e o inimigo, Deus, eu sei, o inimigo vai chegar no seu ouvido e vai soprar para ela assim: murmura, não deu certo de novo, reclama, não deu certo de novo. E eu sei que ela será lembrada pelo Teu Espírito Santo na hora que ela pensar em esbravejar, na hora que ela pensar em murmurar, na hora que ela pensar em reclamar. Eu sei que o companheiro, o amigo, o consolador, aquele que não nos deixa só, o querido Espírito Santo, vai chegar no seu ouvido e vai dizer: você fez um pacto, você fez um pacto. Murmuração não, ela vai adorar, ela vai adorar. Adore, adore, adore. Vai ensaiando para as tuas lutas, vai ensaiando para as tuas pelejas, vai ensaiando para as tuas guerras, vai ensaiando para os teus entraves espirituais, vai ensaiando, vai, fale línguas estranhas, seja batizado com o Espírito Santo, adore a Deus, derrame a sua lágrima, exalte o nome do Senhor, vai, adorador, vai. Traz vitória. 2019, Jesus, um ano de vitória para essa igreja. 2019, um ano de vitória para esse povo que adora. 2019, traz vitória, Pai, para esse povo que exalta, que é grato, que glorifica, que engrandece. Traz vitória.